Estamos de volta. Estamos de volta com o segundo vídeo da série 5 transações essenciais no SAP HCM, e hoje vamos falar sobre administração organizacional. No nosso primeiro vídeo nós falamos sobre administração pessoal, ok? Este é o nosso segundo vídeo desta série e vamos falar hoje sobre administração organizacional. As 5 principais transações de administração organizacional no SAP HCM focam essencialmente na criação e manutenção da estrutura da empresa ou de uma empresa, ok? Gerenciando unidades organizacionais, vamos aqui mostrar posições, e são todos esses objetos, ou seja, esses objetos todos estão relacionados, ok? Fundamentalmente para definir aqui a hierarquia e o responsável de uma determinada organização. Então, sem mais delongas, o acesso a essas transações pode ser via menu SAP, ok? Via menu SAP. Vamos lá, temos aqui pessoal, temos aqui a pasta pessoal e temos aqui esses, vamos chamá-los de submódulos do SAP HCM. E para hoje nós vamos abrir aqui a administração organizacional, ok? E dentro de administração organizacional nós temos aqui o que nós vamos falar hoje das 5 transações essenciais do SAP HCM hoje para a administração organizacional. Nós temos então, a nível das 5 transações essenciais que vamos partilhar hoje, temos a criação de uma estrutura, temos também aqui a parte da organização e ocupação. Vamos mostrar aqui as 5 transações. A primeira transação, já estamos aqui dentro de administração organizacional, ok? Então, vamos aqui a nossa próxima subpasta, vamos aqui abrir a estrutura organizacional. Abrindo aqui essa subpasta, estrutura organizacional, temos outras subpastas, ok? O SAP tem o menu SAP, isso é standard, ok? Isso é standard em qualquer sistema SAP. Se forem aceder de outras empresas, vão identificar a mesma estrutura. Pode mudar aqui a linguagem, português ou inglês ou espanhol, ok? Mas a estrutura é a mesma, isso é transversal a todos os sistemas SAP, ok? Pronto, dentro da estrutura organizacional nós temos aqui as subpastas. Nós vamos começar com a subpasta estrutura geral, ok? Dentro de estrutura geral nós temos aqui a nossa primeira transação essencial para a administração organizacional. O que vem a ser a PPSC? Essa é uma transação que permite fazer a criação de raiz da estrutura organizacional. Então, duplo clique na nossa primeira transação. Como podem ver, essa nossa primeira transação, o nome aqui indica criar estrutura, ok? Vamos supor que é solicitado a criação de uma nova estrutura, de uma unidade organizacional, ok? Então, a transação para o efeito é a PPSC, ok? Como é que nós fazemos essa criação de estrutura? Temos aqui o tipo de objeto, ok? Nós também já vimos em outro vídeo o que vem a ser, mas vamos aqui estar mostrar novamente. É o tipo de objeto que vamos aqui criar. Neste caso, vamos criar uma unidade organizacional, a estrutura. A unidade organizacional é representada, vamos aqui a ver também por um objeto específico. Depois temos aqui a sigla e vai dar aqui uma denominação da estrutura que vamos criar, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui nessa opção, ok? Vou mostrar para vocês. O que nós vamos criar aqui é uma unidade organizacional, e a unidade organizacional é representada por um tipo específico, ok? Então vamos lá. Ok,
Deixa eu puxar para cá essa tela. Prontos. Conforme eu disse, cada item em SAP é representado por objetos, e esses objetos têm a sua denominação, ou o que for, ok? Pronto, nós aqui vamos criar uma unidade organizacional e vamos representar pela letra O, ok? Então vamos lá, temos aqui, passou aqui, unidade organizacional, ok? O tipo de objeto para a unidade organizacional é o tipo O, ok? Eu acho que eu cliquei demais, mas vamos lá. Ok, é o tipo O, que representa a nossa unidade organizacional. Prontos. Espero que agora. Ok. Então vamos lá aqui. Vamos fechar essa tela. Pronto. Já vimos aqui que é o tipo de objeto, é o tipo O, ok? Então eu vou por aqui o tipo de objeto O, posso fazer o Enter. Nós sabemos que em SAP sempre que queremos validar alguma informação, podemos pôr essa informação e fazer o Enter aqui. O SAP nos mostra o próximo passo, ok? Estamos a criar aqui uma estrutura de raiz, ok? Essa é a estrutura de raiz. Então vamos supor que estamos aqui a criar a sua empresa, sei lá. Vamos por aqui uma sigla da sua empresa. No nosso caso, vamos criar a nossa The Book On, ok? Vamos pôr isso como nossa sigla, depende como é que é a denominação da sua empresa e a estrutura que você quer criar, ok? Depois podemos pôr aqui na denominação, eu vou pôr aqui The Book On Consulting AO, ok? AO para representar aqui em Angola, ok? Que é a nossa filial em Angola, ok? Período de validade, eu estou a criar hoje, dia 8, ok? Aqui depende se eu tiver, vamos supor que possa ser indicada alguma data específica, ok? Desde quando a empresa foi criada, a nível de sistema, aqui há sempre uma indicação, ok? Então vamos supor que ela já existe com data de 1 de 12 de 2025 e está válida, ok? Feito isso, vamos na opção criar caminho de análise. Por agora, isso não é preocupante, que para a nossa primeira transação, que é a PPSC, que é para criar a estrutura, vamos em criar. Temos aqui essa folha branca, é só encostar o mouse e já nos indica o que é. Vamos fazer é criar, ok? Se tiver tudo ok, ele vai criar. Se não, vai aqui nos pedir uma informação. Por exemplo, aqui nenhum caminho de análise para a estrutura, ok? O que seria isto, este caminho de análise? Conforme eu disse inicialmente, a nível de SAP, temos ligações, ok? Que fazem com que esses objetos se relacionem, ou seja, o tipo de objeto O estará relacionado a um outro tipo de objeto, e esses tipos de relação, ok? Ou ligações, são identificadas também por algumas nomenclaturas que eu depois, com mais detalhe, também vamos aqui partilhar com vocês, ok? Vou escolher aqui este caminho de análise. Como vocês podem ver, tem aqui uma descrição de todas as conexões abertas superior de linha, ou seja, eu estou a dizer que essa unidade organizacional é o topo da estrutura, ou seja, tudo que eu for criar virá abaixo dessa unidade organizacional, ok? Vamos lá, criar, ok?
E pronto, está criada aqui a nossa unidade organizacional, ok? Na nossa primeira transação a nível de administração organizacional. Temos aqui a Debook on Consulting. Preste atenção que depois nós vamos verificar se está bem criada ou não, se não, como fazemos para modificar ou como fazemos as alterações, tá? Temos isso na nossa segunda transação para hoje. Vamos aqui para a nossa segunda transação, que é a nível de modificação ou exibição, mas nós vamos primeiro para PPOSE, ok? PPOSE, que é a famosa PPOSE, que é uma transação, vamos aqui voltar, ok? De exibição. Por que vamos na transação de exibição? Essa é a nossa segunda transação aqui essencial para podermos exibir o que acabamos aqui de criar, ok? Então vamos lá vamos voltar no nosso menu, ok? Dentro ainda aqui da pasta administração organizacional, estrutura organizacional, temos aqui a organização e ocupação. Dentro dessa subpasta, onde vamos encontrar a nossa segunda transação das 5 transações essenciais para a administração organizacional. Neste caso, vamos aqui a PPOSE, ou a famosa PPOSE, ok? Que é para exibir a estrutura a nível de sistema SAP, ok? Então, nós criamos a unidade organizacional, criamos a unidade organizacional e vamos agora exibir essa unidade organizacional que acabamos de criar, ok? Então, pronto. Como podem ver, bem-vindo à administração organizacional, ok? Aqui tem algumas instruções, que é a recomendação da própria SAP, ok? E nós o que vamos fazer, vamos procurar aqui a nossa unidade organizacional. Um detalhe importante, nós criamos com data de 1/12, se repararem aqui, está 8/12, então quer dizer que ele vai pegar objetos da data de 8 para frente, então podem sim também modificar aqui esta data se necessário, ok? Dependendo da tarefa que tiverem a executar aqui a nível de SAP. Então, ok? Por exemplo, podemos procurar aqui a unidade organizacional que acabamos de criar, ou conforme ela é criada, ela é gerada um identificador, ok? E a partir desse identificador nós podemos fazer a pesquisa da unidade organizacional criada, ok? Então vamos lá, eu vou aqui alterar a data para 1/12 e depois vamos exibir. Conforme a dizendo, aqui alteramos a data, ok? E eu vou fazer executar, que é para o sistema me trazer informações quando eu faço a pesquisa. Da estrutura que foi criada hoje, ok? Eu não lembro qual é a denominação, vocês lembram? Pronto, aqui em SAP nós podemos fazer a pesquisa, eu não lembro o nome, pronto, eu vou pôr assim desta forma, vou asterístico e vou pedir para o SAP procurar, ok? Se o SAP encontrar o que ele encontrar, vai nos mostrar o que ele acabou de encontrar. Então temos aqui duas Debook on Consulting, ok? A que nós acabamos de criar é a Debook on Consulting AO, que é a filial em Angola, ok? Então duplo clique na unidade organizacional que nós pretendemos visualizar. Não se esqueça, nós estamos na segunda transação, que é a PPOSE, ou então a PPOSE, que é uma transação de exibição,
ok? Está aqui o que acabamos de criar, não tem nenhum objeto ainda criado, ok? Nós vamos ver isso durante as 5 transações de hoje, como é que fazemos para criar aqui outras unidades dentro da unidade principal, ok? Pronto. Próxima. Conforme a dizendo, aqui alteramos a data, ok? E eu vou fazer executar. Que é para o sistema me trazer informações quando eu for fazer a pesquisa. Da estrutura que foi criada hoje, ok? Eu não lembro qual é a denominação, vocês lembram? Pronto, aqui em SAP nós podemos fazer a pesquisa, eu não lembro o nome, pronto, eu vou pôr assim desta forma, book asterístico e vou pedir para o SAP procurar, ok? Se o SAP encontrar o que ele encontrar, vai nos mostrar o que ele acabou de encontrar. Então temos aqui duas The Book On Consulting, ok? A que nós acabamos de criar é a The Book On Consulting AO, que é a filial em Angola, ok? Então duplo clique na unidade organizacional que nós pretendemos visualizar. Não se esqueçam, nós estamos na segunda transação, que é a PPOSE, ou então a PPOS, que é uma transação de exibição, ok? Está aqui o que acabamos de criar, não tem nenhum objeto ainda criado, ok? Nós vamos ver isso durante as 5 transações de hoje, como é que fazemos para criar aqui outras unidades dentro da unidade principal, ok? Pronto. Próxima. Falamos de 2 transações aqui a nível de administração organizacional, ok? Que é essa nossa série de vídeos, esse é o nosso segundo vídeo. Já falamos da transação para criar uma estrutura de raiz, ok? Como é que fazemos isso? Qual é a transação, ok? A PPSC, que serve para criar estrutura. Também já falamos aqui da PPOS ou a PPOSE, que serve para visualizar ou exibir os objetos da estrutura, que nós criamos uma outra estrutura, ok? Da nossa organização. A nossa terceira transação é a PPOME ou então a PPOME, ok? Esta transação nos permite fazer modificações a nível da estrutura organizacional, ok? Com ela nós conseguimos fazer todas as modificações a nível de estrutura. E para nós acedermos a ela, dentro do menu SAP, já sabemos, pessoal, ok? Temos aqui essa subpasta, administração organizacional, e dentro da administração organizacional temos aqui a nossa subpasta de estrutura organizacional, onde vamos encontrar aqui a nossa transação dentro de organização e ocupação, ok? Pronto. Temos aqui a PPOS, já vimos que é para exibir, e temos aqui a PPOME, que é a PPOM. Então vamos entrar nessa transação, ok? Essa é a nossa terceira transação das 5 essenciais para a administração organizacional. Pronto, vamos abrir ela e vamos aqui, mediante a unidade organizacional que criamos, ok, anteriormente. Agora aqui vamos fazer uma modificação em cima da unidade organizacional criada. Para tal, essa é a tela principal que aparece aqui da transação. Vamos em unidade organizacional, ok, momento de pesquisa. Já mostramos anteriormente como é que fazemos uma pesquisa, não sabemos o nome completo, podemos pôr as iniciais e asterisco e pedimos para o SAP procurar e clicamos na opção de procurar. Então ele vai nos procurar aqui a nível da estrutura se existe alguma unidade organizacional com o nome que a gente pretende. Pronto. Aqui está ela, a The Book On Consulting AO, que é para representar a nossa estrutura aqui a nível organizacional para a nossa filial angolana. Então vamos aqui abrir ela e, como estamos numa transação de modificação, nós aqui temos a possibilidade aqui de fazer alterações. Que alterações são essas, Walter? Pronto, aqui nós podemos criar
unidades organizacionais, ok? Esta é a principal, ok? Que foi criada de raiz, e dentro dela podemos criar outras unidades organizacionais, podemos também criar posições, também vamos ver isso, ok? Podemos criar vários objetos dentro dessa nossa estrutura, ok? Então vamos lá, temos aqui a opção de criar, ok? Como é uma estrutura que já está criada, nós vamos criar dentro dela, ok? Uma nova unidade organizacional. Como podem ver, temos aqui unidade organizacional, o que quer dizer, o que nós vamos criar vai estar sobre a principal, que é a Debug Consult All, ok? Pronto, temos aqui a posição, temos aqui a unidade organizacional, então vamos criar, ok? Uma unidade organizacional dentro deste. Lembrando que estamos dentro da transação PPOME, a famosa PPOME, ok? Que serve para modificar. Como podem ver, fizemos em criar, ok? Se repararem, ela já está abaixo da principal, ok? Então, nós vemos aqui para fazer a alteração, é o mesmo procedimento, ok? O nome da unidade, depois damos aqui uma denominação a esta unidade organizacional. Então, nós aqui podemos criar, por exemplo, vamos pôr DK, depois vamos pôr aqui um outro nome de Bookion, por exemplo, vamos dar aqui um nome mais simpático, ok? De Bookion. RH, ok? Aqui de capa, vamos pôr essa unidade organizacional. Vamos pôr RH, depois podemos fazer modificações, ok? Feito, podemos dar um Enter para salvar, ou aqui na disquetezinha aqui em cima no menu, onde está gravar, e fizemos gravar, ok? Esta é a nossa terceira transação das 5 transações essenciais, ok? A nível da estrutura da administração organizacional. Pronto, está aqui dados gravados. Lembrem-se que quando fomos criar a unidade organizacional, nos apareceu opções de criar posições ou unidades organizacionais. Nós, para já, não vamos criar posições nesta transação, vamos mostrar aonde criamos o outro objeto de posição, ok? Esta é a nossa terceira transação de eleição aqui das 5 transações principais, essenciais, vamos assim dizer, ok? Da administração organizacional, ok? Depois posso aqui atualizar, ok? Depois vamos voltar nela para podermos fazer algumas modificações caso necessário, tá? Prontos. Essa é a nossa terceira. Vamos para a nossa quarta transação, ok? Eu vou voltar aqui. Deixa-me só voltar. Pronto. A nossa quarta transação das 5 transações essenciais é a transação PO10, ok? Transação PO10, para que serve? A transação PO10 serve para criar também aqui, para fazer a gestão de objeto de unidade organizacional, ok? Todos os objetos que fazem parte da unidade organizacional, por exemplo, nós conseguimos fazer a gestão dele a partir da PO10. Como é que nós acedemos à transação PO10? Via menu SAP também, sempre via menu SAP, são transações standard, então não estão nos favoritos, podemos aceder sempre a partir do menu SAP. Temos aqui o modo especialista, ok? A partir do modo especialista, temos aqui a transação PO10, que é unidade organizacional. Mais uma vez, duplo clique e vamos aceder à transação PO10, ok? Prontos, abrimos aqui a transação PO10, ok? Aqui, a transação PO10, conforme é ilustrado, ok? Atualizar a unidade organizacional. Nós podemos fazer atualizações de unidades organizacionais, dessas que nós criamos, por exemplo, ok? Podemos sempre escolher aqui a variante de planejamento, ok? Se abrimos aqui
Temos aqui, vai depender muito da tua empresa, qual é o plano na qual vocês têm os objetos associados. Isso aqui também não é mistério, ok? E em função disso, temos aqui o ID ou identificador da unidade organizacional na qual é pretendida fazer a alteração, ok? Tá? Temos aqui o objeto. Como podem ver, deixa eu puxar para cá. O SAP é muito intuitivo, ok? Nós temos aqui o status. No status nós conseguimos identificar, por exemplo, se existe ou não alguma informação relativamente a estes objetos, ok? Temos aqui o objeto em si, como podem ver existe, e temos aqui ligações. Basta selecionar uma dessas linhas e podemos fazer visualizar, por exemplo, se for o caso, para vermos o que está dentro deste objeto, ok? A partir da PO10 nós podemos fazer todas as modificações necessárias, ok? Podemos fazer todas as modificações necessárias dentro do que a gente pretende. Por exemplo, eu quero alterar a descrição ou delimitar, por exemplo, este objeto, ok? Como podem ver, é aquele que nós acabamos de criar dentro da PPOME. Lembrem-se que é a DKPRH, Debug On RH, ok? Essa é a unidade organizacional. Nós podemos fazer alterações nela conforme a nossa necessidade, ok? Essa é a nossa quarta transação de eleição para as 5 transações essenciais de administração organizacional, ok? Vamos para a nossa quinta e última, mas não se preocupem que tem aqui 2 transações como bônus que fazem parte aqui dessas 5 e vamos aqui dar mais 2 como bônus que são essenciais. Trazemos essas mais 2 que achamos que elas fazem toda a diferença aqui na gestão da administração organizacional, ok? Vamos voltar. A nossa próxima transação, a nossa quinta transação é a PO13, ok? A PO13 é uma transação para a gestão de objetos de nome posição, ok? Nos permite fazer a manutenção de posições, ou seja, as posições fazem parte da estrutura organizacional, ok? Vamos voltar aqui no menu principal mais uma vez e temos aqui a PO13, ok? Duplo clique na PO13. Ok. Se repararem, a PO10, a PO13 e a nomenclatura das mesmas transações se assemelham, PO, ok? Uma é PO10, outra é PO13. A PO10 é para a gestão dos objetos de unidade organizacional e aqui a PO13 é para a gestão da posição, ok? Nós vamos ter a chance aqui de verificar uma estrutura com todos esses objetos, ok? Para ficar mais claro para vocês. No final, nós vamos mostrar uma estrutura com todos esses objetos relacionados, ok? Pronto, podemos criar aqui uma posição, ok? Temos aqui a opção de novo, selecionar um objeto e vamos criar aqui uma posição, ok? Eu vou dizer que essa posição está válida 10, não faz mal, a data pode manter-se essa data, ok? E vamos fazer criar, ok? Eu vou tirar aqui esse ID daquela unidade organizacional que não faz sentido estar aqui e vamos fazer criar, ok? Se repararem, eu marquei a opção objeto e fiz criar, ok? O SAP faz de forma automática a geração do ID dos seus objetos amigos de estrutura, ok? Para a estrutura e para outros modos também tem mesmo é quase o mesmo comportamento, lógico, mediante as configurações que são feitas. Por definição, esses tipos de objetos são bom sempre manter essas configurações que a SAP gera o ID sequencial. Pronto. Eu vou dar aqui o nome dessa posição. Eu vou chamar que dessa posição tem um nome de técnico, ok?
vou dar o nome de técnico, ok? Técnico RH, pode ficar assim, ok? E vou repetir aqui, pronto, técnico RH AO, ok? Pronto, feito isso, eu faço gravar, ok? Ao gravar, vamos reparar aqui, como eu já disse, o SAP por si só vai gerar aqui de forma automática o ID desta posição, ok? Pronto, está criada a posição. O que fazemos com essa posição? Essa posição nós depois vamos fazer uma ligação, ou seja, vamos indicar ou vamos dizer que esta posição faz parte da unidade organizacional de Book On, ok? Como é que nós podemos fazer isso? Mediante uma ligação, conforme está mostrando aqui, ligação obrigatória, ou dentro da própria estrutura criamos a posição, ok? Temos outra forma de fazer, ok? Pronto, aqui está a perguntar qual é a unidade organizacional a ser vinculada. Eu não lembro qual era o de Book On. Vamos tentar aqui ver se eu acho. Eu quero dizer que esta posição, por exemplo, faz parte da The Book On, ou seja, eu vou criar uma ligação desta posição à unidade organizacional da The Book On, ok? Temos aqui vários, ok? Pronto, eu vou indicar que é a The Book On, que é dentro dessa estrutura, e essa posição faz parte dessa estrutura. Como podem ver, eu não sabia o identificador, ok? O ID desse objeto, The Book On, pelo nome, o SAP muito intuitivo me ajudou aqui a encontrar, ok? Eu vou fazer gravar, ok? Faço gravar e pronto, temos aqui a nossa posição criada dentro da estrutura que acabamos de criar anteriormente, que é a The Book On Consulting AO. Se nós formos dentro da estrutura, vamos verificar que na estrutura The Book On Consulting AO vai existir uma posição técnico RH, ok? Vamos mostrar isso. Essa é a nossa quinta transação. Relembrando aqui, temos a PPSC, que é para criar a estrutura de raiz, ok? Temos a PPOSE, que é a PPOSE, ok? Que serve de manutenção para visualizar os dados, ok? A nível de estrutura. Temos a PPOME, que é a PPOME, que serve para fazer modificações a nível de estrutura, que são criar, alterar dados a nível da estrutura. Temos a PO10, que serve também para fazer a manutenção de objetos organizacional, e a quinta é a PO13. Essas transações são muito utilizadas no nosso dia a dia, okay? Principalmente quando há reestruturação da nossa empresa, em que há novos cargos, há novas posições, então nós usamos muito essas transações para criar aqui essa nova denominação na nossa empresa. Conforme eu disse, ia partilhar com vocês mais duas transações que nós achamos aqui muito importantes, ok? Eu sei que são 5, mas aqui há duas que não gostaria de deixar aqui e passar por elas sem partilhar com vocês, que é a transação a PP01 e a PP02, ok? Temos aqui a PP01, também pode ficar ali nos vossos apontamentos também, que é uma das transações essenciais. São várias, como vocês podem ver, mas nós estamos aqui a elencar as que nós consideramos as mais essenciais para o dia a dia do pessoal de RH, ok? Então, são essas transações para hoje, ok? Lembrando, esse é o segundo vídeo. Já fizemos o primeiro, relação de administração do pessoal, com as 5 transações essenciais. Esse é o segundo vídeo,
com as 5 transações essenciais para a administração organizacional. Esperem pelo próximo vídeo. Vamos continuar com a nossa série de vídeos para partilhar com vocês sobre o que nós temos aqui a nível de uma boa gestão de RH, ok? Não deixem de nos seguir, tem nosso canal, nossos contatos, estamos à disposição sempre que necessário. E até já, ok? Estamos juntos.